E aí ela vai falar com Davi. Davi já é velho, fala que ele precisava de 2 moças para aquecer ele e tal. E Davi, Betseba se junta com Natan, que foi o profeta que repreendeu ele por causa desse adultério, e vai falar com ele. Talvez, isso é eu que estou falando, não tome isso como. Talvez Davi, por causa do mal todinho que ele fez a Betseba, talvez ele tenha dado esse consolo para ela. Não, teu filho vai ser o rei sobre Israel. Tem outros na frente, mas teu filho é que vai reinar. Lembra que o filho que ele teve com ela, ele pediu a Deus, e mesmo ele pedindo a Deus, jejuando e chorando, ele morreu. Talvez, isso é eu que estou falando, não estou como verdade. Mas eu imagino que fosse por isso, porque ele tinha que escolher o mais velho. A herança sempre era para o mais velho. E o que não aconteceu. Salomão era depois ainda de Adonias. E Adonias tinha um na frente de Adonias. Então eles vão lá e falam e promete. Davi vai lá, não, tá bom, eu vou fazer rei. Manda a minha guarda pegar ele, botar no jumento e ele que vai ser o rei. Quando os caras estão festejando e a guarda real de Davi pega e faz isso e proclama Salomão como rei. Aí Adonias pega, fica com medo e vai pedir clemência. Lembra que eu falei que quando um rei assumia, ele queria matar todo mundo. Quanto mais um ato desse aqui de Adonias, né? E a gente vai ver que no final, daqui mais 2 capítulos, ele mata Adonias. Não por esse motivo, mas por outro. E aí Davi pega e manda ele ser coroado rei. Davi pega e chama Salomão, no capítulo 2 aqui, esse 1, 2 aqui é os capítulos. Davi chama ele e dá algumas instruções. Ó, Salomão, obedece ao Senhor, porque ele vai fazer tu prosperar. Cuidado com Jonatas. Davi não manda matar Jonatas, não. Jonatas, que era o general dele. Mas Davi ficou com raiva, chegou a amaldiçoar ele. Porque ele tinha matado o general lá não lembro qual rei agora. E. Não, Saul não, que foi depois dele. Mas era o general que era de Saul que botou o filho de Saul no poder. Não estou lembrado agora não, mas é isso. Aí o que acontece? Davi dá as instruções. Ele fala, ó, Simei, não mata ele não. Mas assim, não mata assim, acho que falando assim, meio que, ó, cuidado com isso. Né? E por aí vai, dá outros conselhos também. Salomão fica cabreiro com Jonatas, né? Por causa que ele não era fiel. Ele era fiel entre partes, né? Com Davi, porque ele ia, batalhava, mas ele foi rebelde por essas 2 vezes. Né? Salomão, aí ele pega e fica ciente disso tudo. Simei, ele fala assim, ó, Simei, tu vai morar lá em Israel, lá em Jerusalém, tu não vai poder sair de lá não, se tu sair eu te mato. E aí ele pega e sai, e ele vai lá e mata. Mata o sacerdote, tira o sacerdote que ajuntou ele, e Jonatas ele mata. Salomão casa com a filha de Faraó. Um dos grandes motivos, provavelmente da falha mais na frente, foi esse aqui. Deus tinha deixado a ordem para não casar com gente de outra nação, porque eles iam fazer o povo de Israel se desviar. Então Salomão começa errando aqui. Né? E lembrando que a filha de Faraó, esses casamentos, a filha do rei com a filha do outro rei, era aliança. Deus não queria esse tipo de aliança, porque ia fazer o povo errado. E aí, ele pede, Deus aparece em sonho para ele, faz para ele fazer um pedido. E ele fala, eu quero sabedoria, Senhor. E aí Deus pega e fala para ele, ó, porque tu me pediu isso, eu vou te dar além de riqueza. Eu vou fazer tu um mais próspero, que já se viu. Eu li aqui, onde ele foi falando do rei da riqueza. Esse aqui fala da riqueza de Salomão. Deixa eu ver se aí tem um lugar aqui que fala, é porque eu não sei se está mais aqui na frente. Cadê Salomão? Suas construções. Não, mas dá para dizer aqui. Fala que o povo ia entregar 22 toneladas de ouro para Salomão por ano. E chega a dizer que o valor da prata não tinha valor nenhum pelo tanto de ouro que tinha lá em Salomão.
E aí ele mandava fazer escudo de ouro e não sei o que de ouro e por aí vai. O templo todo por dentro era pintado de ouro, igual as igrejas que tem aqui no interior de Minas. Foi uma mudança muito grande. Nenhum dos copos que ele bebia fala que era tudo de ouro também. Aí vai contar, aí Deus pega e promete a ele a riqueza, né? A prosperidade, né? Por causa que ele pediu a sabedoria. Fala do reino que produziu, ele tinha tantos campos, ele escreveu 3.000 provérbios e não sei quantas vinhas e por aí vai. Vai se gloriar, né, do que ele tinha, do que Deus tinha dado para ele. Né? Fala da aliança com Irão. Irão foi um rei que fez aliança com Davi, né, no momento de perseguição e depois também. E ele ia buscar o material para construir o templo, né, o cedro vinha daí. Então ele fez uma dívida também muito grande com esse Irão aqui. A gente vai ver que os preparativos para edificar o templo e as construções que ele fez, alguns teólogos falam que gerou uma crise econômica depois, né? Depois do governo de Israel. Né? Gastava demais, né? E reclamava pouco. E aí, Salomão constrói o templo. Eu acho que o maior legado de Salomão foi, principalmente para os judeus, foi essa construção do templo aqui. Fala que demorou 7 anos. E teve muito dinheiro. O bronze, se não me engano, acho que foi o bronze, disse que não dava nem para calcular o peso que foi. E tudo que era para o templo, por exemplo, a madeira, já vinha tudo cortado, as pedras já vinham tudo cortadas. Chegava lá, chega a dizer que não tinha um barulho dentro do templo, né? E Deus aqui fala uma condição. Mais uma vez Deus fala para ele, ó, se tu obedecer, andar nos meus caminhos, eu vou te perpetuar no trono. Mais uma vez Deus condicionando. Já é a segunda vez que Deus faz esse tipo de condição com ele. Aqui e aqui ele faz. Salomão constrói o templo e palácios e as colunas e utensílios. Aqui, no 7, aqui é aqui. Aí vai falar das colunas, dos palácios, das construções que ele fez. Salomão traz a arca para o templo, né? A arca ficava numa tenda lá, né? Foi o templo, Davi que queria, mas Deus falou que quem construía era Salomão. Né? Leva a arca para o templo, termina o templo. Quando ele termina, ele ora a Deus e faz uma oração grande, tipo assim: Deus, todo aquele que estiver afligido e vier orar aqui ou virado para cá, esse virado é os estudiosos. Lembra de Daniel, quando ele está na Babilônia, ele orava 3 vezes virado para Israel. Era por isso. Isso aí são os teólogos, os pesquisadores que falam. E ele ora a Deus: ó Deus, todo aquele que estiver angustiado, que vinha orar aqui, que se arrependeu, ouve a oração dele. Pai, todo aquele que estiver endividado, é só exemplo, gente, não é arrisca não, mas é só um exemplo da oração que ele fez. Pai, todo aquele que quer um contato contigo, ouve a oração dele. Todo aquele que tem alguma demanda, ouve a oração dele. Aí Deus pega, mais na frente fala que ele escutou, e aqui nessa solenidade fala que ele matou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Nessa solenidade aqui na inauguração do templo. Rapaz, é sangue, é bicho. Está citado na Bíblia. E aí ele conclui o templo. A glória do Senhor invade um lugar que nenhum dos que estavam no templo conseguiu ficar em pé diante da glória de Deus. Né, de tamanha proporção que ele tomou aquele lugar. Quem dera, né? A gente conseguisse chamar a presença de Deus desse jeito também. A aliança do Senhor com Salomão é aqui que ele faz mais uma vez a aliança. Nossa, que prometeu de perpetuar no trono, que vai ser bem sucedido. Salomão põe o povo para trabalhar nas suas construções. Esse condicionamento aqui
Deus falando para ele: Salomão, se tu não me obedecer, se tu não obedecer a aliança, eu vou tirar Israel da terra, eu vou varrer, eu vou trazer juízo. Aí o povo não guardou, foi para o cativeiro. E essas construções aqui foi o templo, foi os palácios reais, a casa do rei, uma cidade lá que ele mandou aterrar, as construções do muro. Ele disse que tinha 30 mil funcionários, 30 mil trabalhadores para edificar isso tudo. Então muita gente, né? E isso aí vai ser o fator, digamos, vai ser o estopim, o povo se rebelar e fazer a divisão. Mas a causa mesmo foi a idolatria de Salomão. A Bíblia cita isso. Fala que a rainha de Sabá foi visitar ele, ficou sabendo da sabedoria e foi ter dele. E foi com um monte de perguntas, ele disse que respondeu todas. Né? Ela levou muita coisa para ele, né? Muito presente. E aí fala da riqueza de Salomão, eu acho que é aqui que fala das 22 toneladas, né? Fala 600 ciclos. Eu só esqueci de falar bem aqui que é um fato bem interessante aqui no capítulo 3, que a sabedoria de Salomão, né? Aquelas duas mulheres lá que estavam dormindo, uma dormiu por cima do filho, e aí morreu, aí a outra foi lá e pegou e levaram o caso lá. Uma dizia que era dela, ninguém não sabia. Pegou e mandou trazer a espada para partir o menino no meio. Para dividir. Quando foi para fazer isso, aí a mãe dele falou assim: não, pode dar para ela, porque eu prefiro ele com ela do que ele morto. Aí ele falou assim: pode dar o filho daquele ali, que ele... E o pastor Fernando, ele conhece um cara que se tornou da sabedoria. E ele disse que por várias vezes assim os caras estão discutindo, falando um monte de coisa, porque não sei o que, não sei o que. O cara disse que só fica olhando. Aí ele chega com uma dessas assim: não é problema, porque a Bíblia fala assim, assim, assim. Diz que o cara parece que é até delegado. Na Bíblia contando. Diz que o cara é fora do comum. Diz que as conversas ele fica tudo assim, o povo tentando chegar a uma conclusão e não chega, ele só, bicho, mas e assim, assim, assim. Ele vai lá e resolve a situação. E aqui ele fala da idolatria de Salomão. Né? E aqui tem alguns pontos importantes para a gente dar uma avaliada. Primeiro, a Bíblia fala que ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele casou, ele já tinha casado com a filha do faraó. Então, olha o tanto de mulher que ele arrumou. Primeiro que ele é corajoso, né? Esse tanto de mulher que ele já pensou essa mulher. Mas se bem que ele era rei, qualquer coisa ele mandava matar logo. Brincadeiras à parte, né? E foram essas mulheres que fizeram ele na velhice adorar Milco, Astarote e Quemos. Quemos, ele fez um templo. Esse Milco, algumas pessoas que adoravam ele sacrificavam os próprios filhos, né? Queimavam a ele. E eu já falei que uma das formas de matar e oferecer a pessoa era esquentando uma das estátuas lá que era de metal, deixava ela incandescente, botava a criança lá nos braços da estátua, a criança morria queimada, e lentamente. Né? Aquele vale de Imon, que era como se fosse, era o lixo de Israel, né? Por isso que Deus compara, quando Jesus compara o inferno com o vale do Imon. Né? Tem algumas passagens, porque o povo jogava o lixo lá e o fogo nunca se apagava, né? Pessoas eram sacrificadas lá também. E ele constrói esse templo para Quemos ao nível que Salomão fez, né? Ele construiu um templo a uma Deus estranha. O Deus que deu tudo para ele, que tinha dado paz no governo dele, que deu toda a prosperidade, que deu a sabedoria que ele tinha. Por isso, não se gloriou. É interessante, né, rapaz? Tu chegou aqui falando esse versículo. Né? E no final, quando ele escreve lá em Eclesiastes, ele fala que vaidade, tudo é vaidade. Né? E é interessante porque ele também escreve que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que um homem desse se desvia, né? Mas vamos lá.
Ele casou com a estrangeira, ele idolatrou, construiu um templo que Deus também tinha falado para os homens. Nossa, lembrei de outro aqui que eu não tinha notado. A Bíblia fala que quando Deus tirou o pessoal de Israel do Egito, falou assim, ó, nunca mais volta para lá. A filha dele era filha de quem? Ou seja, ele voltou. Não tinha nem percebido isso. Fala que ele multiplicava cavalos. Deus falou que não era para ter cavalos, multiplicação de cavalos nem de mulheres, né? E ele tinha multiplicação de cavalos, né? Porque era para mostrar que quem vencia as guerras, que quem fazia tudo, não era o povo de Israel, era Deus. Era ele que guerreava por ele. Então, se eles montassem um exército poderoso, isso, aquilo, outro, eles iam se gloriar na força deles. E não ia dar glória a Deus, mas a homens. Então, se gloriam na sua força. Interessante, né? Ele chegou hoje e falou assim, Fabrício, o que tu acha disso? Eu nem sabia que eu ia falar isso. Né? 24. Então, é uma preocupação, né? Poxa, Salomão, um homem de Deus, um homem sábio, né? Conquistou tudo que um homem podia conquistar, reis, né? Paz, teve um rei calmo, relativamente calmo. Como é que ele começou a se desviar e não percebeu? E isso serve para nós, né? Quem esteja em pé, cuidado para que não caia. Hoje eu estou na igreja, estou ensinando, não tem preocupação. Cuidado para não cair. Salomão, o homem mais sábio, se desviou e o que escreveu que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, imagine nós. O que Salomão presenciou dentro daquele templo lá, e ele se desviou. Então fica aí uma observação para a gente, né? Para a gente ficar muito alerta, né? Para a gente estar todo o tempo nos pés de Deus e pedir misericórdia, porque eu acho que a única coisa que vai impedir da gente se desviar, né? E aqui ainda nesse capítulo fala que Aías, que era um profeta, pega e fala para Jeroboão que ele vai ser o novo rei de Israel. Salomão fica sabendo disso e ele foge para o Egito. Jeroboão, o futuro rei de Israel, fazendo uma coisa errada. Já começa tudo errado, né? E aí ele foi, Salomão, a Bíblia fala que Salomão tenta matar, Salomão morre. Salomão morre e Roboão assume o reinado dele. E aqui começa a separação das 12 tribos. Vai ficar as 10 do norte e as 2 do sul. As 10 são o reino do norte e as 2 do sul é Judá. O norte é Israel. Aí a separação. O estopim. Por causa daquelas construções que Salomão fez lá, o aterro de Miros, o templo, aquilo outro, ele botou muita gente para trabalhar. E dá a entender que foi um trabalho forçado, cansativo. E Jeroboão era um dos líderes dele para olhar esse povo. E Jeroboão, o povo pega e vai reclamar com Jeroboão: rapaz, bicho, fala lá pro rei lá para aliviar um pouquinho, moço. Aí Roboão pega e vai falar com os anciãos. Os anciãos pegam e falam assim: rapaz, alivia um pouco aí o povo, senão o povo vai se rebelar. E ele pega e não escuta os anciãos, vai escutar o conselho dos amigos dele. Foi criado tudo junto com ele. Aí o que acontece? Ele diz: rapaz, deixa esse povo, aperta mais aí, bota o povo para trabalhar mais. Ele pegou e foi escutar o que os amigos dele falavam. Aí o povo se rebelou de uma vez. Aí o povo se rebela, Jeroboão vem e eles colocam Jeroboão como rei. E aí começa tudo, a divisão. Roboão é porque eu quero ver se é os capítulos certinhos. Roboão, o povo lembra que Deus instituiu o templo para ir adorar. Lembra da samaritana? Sei onde é que eu devo adorar? É em Samaria, em Jerusalém. Aí Jesus fala para ela: vai chegar o dia, já chegou, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, em qualquer lugar.
por isso. Aí o que o Jeroboão faz? A grande ideia que ele tem. Ele pega e fala assim, rapaz, se o povo for para ajudar, para Jerusalém, para adorar a Deus lá, é capaz de ele não voltar mais e ficar por lá. Porque o templo é lá e eu vou perder meu reino. Aí o que ele faz? A ideia brilhante dele, ele pega e faz um templo e bota um bezerro Dan, lá bem no norte, e outro em Betel. E o povo começa a adorar. E ele fala assim, ó, esse aí foi o Deus que tiraram vocês do Egito. Ele tem essa brilhante ideia. Quando ele tem essa brilhante ideia, porque ele temia que a unidade religiosa do povo, até então eles eram todos judeus, tudo desviado, mas tudo judeus. Mas ele temia que essa unidade religiosa podia se tornar uma unidade política. E o reino do sul ficar mais forte do que ele, quem sabe trazer de volta as 12 tribos de Israel. É interessante fazer um contexto aqui que eu lembrei, outro dia eu estava vendo que o povo está olhando a origem, procurando a origem de tudo para formar as 12 tribos de Israel hoje. Hoje os judeus que a gente conhece, o judaísmo que a gente conhece é o judaísmo que ficou de Judá, pelo menos sua maioria. Os judeus, digamos tudo. Mas eles estão querendo voltar às 12 tribos e tem reunião para voltar isso. E mais um detalhe, eles escolheram o sumo sacerdote já. Eles já escolheram o sacerdote do templo, que era da linhagem de Levi mesmo. E agora escolheram, há poucos dias atrás, escolheram o sumo sacerdote. E isso tem tudo a ver com nós, com o cristianismo. Porque a Bíblia fala que quando o anticristo voltar, o culto dos judeus será restabelecido. E hoje lá já tem sacrifício, já tem todos os utensílios. Vocês não vieram no primeiro, mas a gente expôs bem isso, com muita imagem, trouxe foto, tudo. Mas eu li há pouco tempo também que o Irã está querendo atacar Israel e que o Irã tem uma guarda de 200 mil soldados para esperar o Messias do Islã. Vai saber quem é esse Messias do Islã. Então, pode ficar atento aí que o mundo espiritual aí está ferrando. Quem sabe, eu particularmente acredito que talvez a gente ainda vê esses acontecimentos tudo. Não, isso aí, segundo, eu imagino, porque Jesus fala que ia preservar os fiéis da tribulação. Eu acredito que tem mais para eu, particularmente. Eu acredito que seja pré ou meso, porque fala que são 3 anos e meio de paz. Então eu acredito que Jesus pode voltar antes dos 3 anos e meio, ou até uns 3 anos e meio, para começar a tribulação de verdade. Eu imagino assim que é para preservar aqueles que foram fiéis. Essa é a minha visão. Existem 12 visões dessas daí. Eu acredito nessa. Eu acho que tem mais fundamento, mais cabimento. E a separação foi feita. Aí a Bíblia não fala quem é, mas que um homem de Deus, um profeta de Deus, foi lá, saiu e foi lá em Israel para falar com Jeroboão. Jeroboão, está errado o que tu fez, vai nascer um rei, o nome dele vai ser Josias, ele vai pegar esse altar aí que você sacrifica tudo, ele vai pegar os ossos, tudo aí do sacerdote, vai queimar tudo no altar, vai destruir tudo. E isso foi para, sei lá, 300 anos depois que Josias nasceu. E aí esse homem, eu achei outra coisa interessante nessa história aqui, porque Deus fala para ele não conversar, não comer nada, não aceitar nada de ninguém. E ele pega um outro profeta, tem gente que diz que ele é um falso profeta, vai conversar com ele, fala assim, um anjo, ele mente, fala assim, um anjo de Deus disse que é para tu ir lá na minha casa comer. Então esse homem de Deus aí, o profeta que advertiu Jeroboão, ele pega e fala assim, ele recusa o convite de Jeroboão para comer lá e nem beber, porque fala que Deus ordenou isso para ele. Mas quando ele está indo embora, esse profeta aí, que algumas pessoas dizem que ele é um falso profeta, pegou e falou para ele isso, que o anjo tinha dito para ele que era para ele ir lá e chamar ele para comer em casa.
Aí é onde entra aquele versículo, não é? Deus não é Deus de confusão. Deus tinha dado uma revelação para ele específica, para ele mesmo. Ele pegou e foi acreditar na revelação do outro. Né? Poxa, o cara é profeta. A gente também está sujeito a isso. Por isso é que a Bíblia fala, julgar a profecia. Ele não teve esse detalhe. Não se sabe o motivo, a Bíblia não fala. Mas o que acontece? Quando esse homem está falando lá, que ele senta lá para comer e tal, Deus pega e usa o homem de verdade, o que mentiu, o profeta. Estou falando assim porque não cita nomes. Deus fala assim, porque eu te falei para tu não comer, não beber nessas terras, e que você fez isso? Pois agora você não vai se enterrar com seus pais. E aí a Bíblia pega e fala que ele vai embora e um leão come ele. Come ele não, mata ele. E aí o profeta fica sabendo que mentiu, que depois Deus usou ele. Aí ele vai lá e vai buscar o homem de Deus. Eu achei interessante isso porque mesmo ele mentindo, mesmo ele desobedecendo, o autor pega e fala que ele é homem de Deus quando ele vai buscar o cadáver. Né? Mas o que tem uns pontos aqui interessantes. Né? O primeiro ponto é que o profeta mentiu para ele. Ele foi acreditar na palavra de uma pessoa que ele não conhecia. E foi rebelde por não acatar a direção que Deus deu especificamente para ele. O segundo ponto, né, que ele não permaneceu, serve para a gente meditar e aprender a julgar a profecia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, expôs uma situação, e ele sempre tinha uma resposta para aquilo que a gente estava conversando, mas de maneira assim, meio rebelde. E aí ele citou, Deus não é um Deus de confusão, citando uma situação que eu não quero expor aqui, mas eu falei assim, cara, seria confusão se ele te desse uma direção e outra pessoa dizendo que era de Deus falasse outra coisa. Esse versículo se cabe aí. Então eu falei assim, rapaz, teve a humildade e falou assim, é mesmo, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele não tomou a decisão correta, mas acertada. Mas isso serve, né? Hoje em dia tem muita gente que corre atrás de profeta, de profecia, né? Muito cuidado com isso, né? Julga a profecia. Mas é o Gabriel, rapaz. Paulo fala que se um anjo descer do céu, anunciar um outro evangelho diferente, ou seja nada, e fala assim, se eu vier aqui pregar um evangelho diferente, que eu já falei para vocês, desconsidera. Eu imagino o Gabriel, né? Esse homem, tá? Não estou querendo desqualificar ele, mas para a gente saber que Deus usa muito ele, né? Então, independente de quem seja. O Gabriel sempre fala, né? O Luiz Garrido, não sei o que é. Ele falou assim que ele julga, ele é o primeiro a julgar a profecia, não julga a pessoa, mas sim a profecia. Então é isso. Né? Então eu achei bem interessante. E o fato da pessoa desobedecer, né, não quer dizer que ela se corrompeu a um nível de não ser mais por causa de uma desobediência, por causa de um nível que Deus não vai trazer mais a salvação para ela. O cara morreu, desobedeceu a ordem direta que Deus tinha dado, mas é que fala, e ele foi buscar o nome de Deus. Achei interessante isso. E aí no 4, no 14, o filho dele pega e cai e fica doente. E ele manda a mulher perguntar se o filho dele vai morrer. Né? A mulher vai disfarçada, o profeta, antes dela chegar lá, a Bíblia fala que já falou para o profeta. Deus já tinha falado para ele, a mulher dele vai vir aqui, vai perguntar se o filho dele vai se curar. E tu já fala para ela e fala logo. Aí fala que o filho dele vai morrer então, e que não só por causa do que ele tinha feito, né, botou o povo para pecar e a idolatria, que ele ia exterminar a casa de Jeroboão todinha. Aí ia matar todo o sexo masculino por causa dos pecados dele. E é interessante, né?
que ele fala que aqui fala a primeira vez, Deus advertindo que Deus ia arrancar Israel da terra boa, da terra que manda leite e manda mel. E por causa da desobediência deles, Deus ia tirar ele da terra. A primeira vez que é citado isso, né? Só que às vezes Deus demora um pouco para cumprir, né? Demora não, vai fazer na hora certa. Aí é que entra Elias, né? Fala de algumas guerras que eles têm. Aí fala, Deus tinha proibido Roboão e Jeroboão de lutar, e aqui eles brigam, né? Desobedecem a Deus mais uma vez. No primeiro momento não, mas aí depois eles se contenderam. Aí entra Elias. Deus manda ele profetizar lá a seca, né? Ó, Deus segunda face eu estou, que não chove e tal. E Deus manda ele passar o Jordão, e para ele ficar lá, que os corvos iam ajudar ele. Quando ele está lá, Deus pega e manda, ó, vai lá para Sarepta, lá tem uma viúva e tal, está precisando disso aqui, vai lá. Quando ele chega lá, ele pede para fazer a comida. A mulher não tem mais nada, já é muita seca lá em Israel. E aí ele pega e fala para cozinhar, e aí que vai multiplicar a farinha, o azeite, até a fome acabar. O filho dela morre nesse contexto, tudo, ele ressuscita, Deus usa ele para ressuscitar. E aí fala que Deus manda ele ter com Acabe. Aí o que acontece? Oséias pega e vai procurar os profetas. Nesse tempo aqui quem reina é Acabe. Esse Acabe também foi terrível. E aí o que acontece? Jezabel pega e manda matar os profetas tudo de Israel. Jezabel era, eu esqueci qual é, mas era de uma outra nação. Ela era sacerdotisa de uma deusa lá, de outra região. Isso é encontrado em estudo teológico, né? Questão histórica. E o que ela fez? Ela colocou a idolatria, ela colocou a idolatria, fez o Acabe lá adorar outros deuses, né? Tanto é que se multiplicou muito os altares e tal, e assassinou pessoas, e ela era sacerdotisa. E esse homem, ela mandou matar os profetas de Deus também. E esse Oséias, que era temente a Deus, pegou, quando Acabe falou assim, ó, procura alguma coisa para dar de comer aos bichos. E aí Oséias sai, e aí encontra Elias, encontra ele no meio do caminho e fala assim, eu quero ter com Acabe. Ele fala assim, rapaz, mas se eu for lá, ele vai querer me matar. Não, pode deixar que eu vou contigo. Aí Oséias pega e fala assim, rapaz, mas e se Deus te levar daqui para outro lugar, cara, eu vou morrer. Ele, não, eu vou lá, pode ir, deixar que eu vou. E ele fala assim, eu alimentei 2 grupos de 50 profetas, dentro de um buraco, a pão e água, e eu livrei eles da morte, eu sou fiel ao teu Senhor. Aí ele pega e vai. Aí ele fala com Acabe, junta aí todo mundo aí. Vamos lá, que eu quero mostrar que Israel tem Deus. E Acabe estava zangado porque atribuía a ele a seca, né? E ele tinha profetizado a seca. Quando chega lá no Monte Horebe, no Monte Carmelo, que chegou os 450 profetas de Baal e os 400 postidos que tinha lá em Israel, os profetas do postido, ele pega e faz lá, aí faz o desafio, né? Vamos aqui, vamos fazer um altar, o Deus que responder vai ser o Deus. E aí a gente sabe que os profetas lá se flagelavam, né? A gente vê tanto aí na Semana Santa, aí o povo, principalmente ali no norte de Minas, no Nordeste, se flagelando, né? Na Semana Santa pega uma gilete, amarra um negócio e fica se batendo, né? E aqui fala que eles se cortavam, né? E nisso aí, Deus responde a oração dele, né? Fala lá, ele molha ainda para ficar mais difícil ainda, faz um buraco e fica zombando dele. E fala assim, ó Israel, até quando vocês vão ficar coxinhando entre 2 pensamentos aí? Se Deus é Deus,
ele vai responder com fogo. Se Baal a Deus, e aí a Bíblia fala que eles clamaram o dia inteiro, até o meio-dia, se não me engano, e não foi respondido. Na hora que Elias pega e vai lá, começa a orar, que ele joga água, que ele circula, a Bíblia fala que Deus mandou um vento lá, um fogo lá e consumiu tudo. Consumiu até as pedras, o chão, tudo. E depois disso, Elias fala para o povo de Israel, o povo lógico vai ficar com medo, para matar os profetas tudo. E é interessante, eu vou só terminar para fazer um comentário rapidinho, a gente já está terminando. Depois disso, o Elias pega e vai orar na montanha. E aí ele pega e vê a mão, ora por 7 vezes, e aí quando ele vê a mão, e aí manda Acabe correr. Acabe vai embora, a Bíblia fala que ele passa correndo de Acabe, né? Foi mais rápido do que Acabe, porque a chuva ia ser grande. E Acabe podia ficar atolado, e ele só viu uma mão. Fé. E quando chega lá, Jezabel conta, ele conta para Jezabel. Jezabel pega e começa a perseguir Elias. E Elias foge. Né? E aqui eu quero fazer um comentário muito interessante. Segundo a doutrina da Irmandade Satânica, os demônios têm as. Segundo os livros da Irmandade Satânica, um dos ensinamentos lá dele é que ele diz que os demônios têm acesso à terra pelos portais. Os portais são os mais famosos, né? São as pirâmides, são os Stargate, né? Lá na Stargate. Para você falar isso não, é a dança do gigante, aquelas pedronas que tem lá em Stonehenge. É aquelas pedronas lá que ninguém sabe como é que aquelas pedras foram colocadas. Tem umas que parecem uma trave de futebol, 40 toneladas, e se colocado ninguém sabe como, há muito tempo atrás. Até hoje ninguém não sabe como é que foi construída as pirâmides. Só que lá eles falam que o acesso dos demônios a nosso material aqui é por esses portais. E a gente tem aqui, ele fala que são 90 portais no mundo inteiro, que até 2013 ia ser aberto todos. Né, que aí seria quando os demônios tudo iam ter acesso aqui. Lembrando que isso é a visão satânica, né, da Irmandade Satânica. Segundo eles, eles se denominam o braço maior, a representação maior do Lucifer, né, assenta lá no aqui na Terra. Por que eu estou falando isso? Deixa eu só falar. Aquele filme, Os Sinais, que é os extraterrestres lá que botam, aquilo ali ele fala que são os portais abertamente. E ele fala que tem portais permanentes, que são os 90, e tem uns portais que é de acesso rápido, né? Eu não lembro que faz muito tempo que eu li isso. Mas enfim, aí ele pega e fala, é possível fechar um portal? Segundo ele. E eles usam esse texto aqui. Não pensa que porque eles são satanistas que não fala da Bíblia nem de Deus, não. Agora, se a gente não conhecer direitinho o que a Bíblia fala, você pode ter certeza que você vai dar crédito para o satanista. Porque os bichos são inteligentes e são terríveis. Então o que acontece? Eles explicam que Elias fechou um portal aí. E é interessante, eu não sei se ele tem razão, não sei, eu estou só expondo um ponto de vista que eles pregam. Mas esse portal que foi fechado é interessante, que de uma só vez ele mata os profetas tudinho. Ou o que o inferno não podia ter feito. E ele fala até assim também, né? Não sei se ele fala, se é eu mesmo. Tu acha que Deus que Baal não ia responder com aquele tanto de gente ali para provar para Israel? Tu acha que se não fosse a mão de Deus impedindo, ele não ia fazer o fogo consumir? Lembra da batalha espiritual que teve no Egito? Só que lá o contexto é um pouco diferente. Lembra que os feiticeiros do Egito transformavam, faziam tudo que Moisés fazia? A cobra, a água e sangue. Então ali, só que o propósito de Deus naquele momento ali era castigar o Egito pelas coisas erradas que ele fazia. E aqui o propósito de Deus é acabar com a idolatria de Israel.
um pouco parecido, mas tem essa pequena diferença aí. Então o que acontece? Ele fala que ali foi fechado um portal. Lembra que ali ele estava limpando Israel. Nesse tempo aí a Bíblia deixa claro que era só o tal dos postes ídolos e Baal e os bezerros lá. Ele limpa Baal e os postes ídolos tudo de uma vez. O povo faz o povo fazer isso. Gera um arrependimento, uma nova aliança com Deus. Aí o que acontece? Logo depois disso tudo, Jezabel manda matar ele. Fala que quer a cabeça de Elias. E Elias foge. É interessante, né? Porque assim, poxa, o cara que fala que não vai chover, o cara que pega e manda descer fogo do céu, pega e corre de uma mulher, né? E fala para Deus, eu quero morrer, eu não dou mais conta. Gente, a pressão espiritual que não estava em cima daquele cara. Lembra que Israel é o povo escolhido de Deus para propagar o Evangelho para as outras nações. E toda a vida era a mesma coisa. Desde a saída dele do Egito até agora. A Bíblia sempre vai se repetindo e é sempre o mesmo erro. E o mesmo erro continua com uma das maiores denominações do cristianismo. Da mesma forma, com os ídolos dentro dos locais de culto. Entendeu? E aí, eu imagino que ali Elias fraqueja. Mas a pressão que Elias teve foi maior do que talvez a intimidade que ele tinha com Deus ali. Ou Deus mesmo deixou alguma coisa para ele ver. Tanto é que depois disso ele vai e fala para Jezabel e para Acabe que eles vão morrer. Para Jezabel, porque eles matam Nabote, né? A gente já chega nisso. Mas aí ele volta. E aí ele volta e já não tem mais medo. O que imagino, segundo o relato bíblico, segundo isso, esse contexto inteiro e a visão satânica sobre isso, eu acredito que o inferno emprestava para Elias. E olha lá que ele só não foi morto pela Jezabel porque Deus escondeu ele. Aí fala que o anjo cuidou dele, fez o cozido e tal. Mas é bem interessante essa questão. Então são coisas que a gente vê, são batalhas espirituais que a gente talvez nem passa despercebido. E aí Elias pega e fala, meu Deus, eu quero morrer, que a partir depois disso aqui que Deus pega e fala que escolhe Eliseu para ser o sucessor dele, né? Mais na frente um pouquinho. E aí leva ele para o céu. Mas aí Deus pega e fala assim, Elias, não é só tu não, tem 7.000 que não dobraram ainda o seu joelho. Ou seja, diante de toda a idolatria de Israel. Que o último censo que foi feito, né, era 800.000 para um, 600.000 para outro, só de soldado, fora do campo, só tinha 7.000. Né? Se tu botar 3 aí, tinha no mínimo 2.400.000 pessoas. Né? 3 vezes 8, 24. Uma família com 3 pessoas. Naquele tempo, o povo tinha 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Então só aí, né, 3 vezes 8, 24. 24 milhões. 2.400.000 no mínimo de pessoas que tinham, mas era bem maior. E só 7.000 não se dobraram a Baal. Ou seja, só 7.000 permaneceram fiel. A Bíblia fala que o caminho é estreito e apertado. E ainda fala assim, são poucos que vão por ele. Quantas e quantas vezes a gente vê a igreja cheia? Né? Igreja cheia. É interessante que eu vi hoje uma postagem no Facebook que fala assim, o diabo não quer te tirar da igreja não. O diabo quer cortar a tua aliança com Deus, a tua obediência de Deus. E hoje no tempo que a gente está vivendo e tudo, a gente vê, toda hora a igreja enche e volta, o povo não tem a constância. Se você for olhar, aqueles que têm um propósito com Deus, que tiveram um encontro com Deus e fazer uma proporção dentro da... Não estou falando de fora não, estou falando dentro da nossa igreja. Aí a gente vai ver e começa a ver por que Jesus fala que o caminho é estreito e apertado. Muitos vêm por causa de uma onda, por causa de um profeta, quer ver algum sinal. Sinal não converte ninguém não. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos casos de cura, de câncer. O povo inteiro viu o fogo descendo do céu, matou os profetas tudinho. E não voltaram a fazer tudo de novo.
Dentro desse povo inteiro, só 7 mil que não se dobrou. Ainda hoje, acredito que é uma minoria muito pequena que realmente tem uma aliança, um compromisso com Deus. Não estou falando de pessoas que não tenham falhas. Estou falando daqueles que querem. Aqueles que estão errando, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu não posso, não consigo, mas eu quero tua presença, eu quero que o Senhor me ajude. Aqueles que se rasgam desse jeito. A gente viu que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas por causa dos erros que ele fazia, ele se humilhava. E Deus se agradava disso. Trazia a consequência, né? Tem gente que diz que Deus não vai, né? Deus perdoa tudo, Deus perdoa. Mas a consequência do nosso pecado nós vamos colher. Todo mundo é obrigado a plantar, mas você escolhe o que plantar. É interessante assim que a gente vai conversando e vai trazendo as palavras, vai acabando. Já eu vou só fazer um pequeno para terminar. Essa semana mataram um colega meu lá em Imperatriz. Deram 4 tiros na cara dele. É um cara que, família boa, tinha tudo para dar certo, um cara que tinha tudo para estudar, tinha bens, conseguido de maneira errada, na sua maior parte. Cara, gente boa, comigo, tranquilo, mas fazia um monte de coisa errada. E aí o cara chegou lá de moto, lá é assim, quando um quer matar o outro, tem risco com o outro lá, quer matar o outro, o cara chega de moto lá, para perto lá e dá um monte de tiro, vai embora. O mais difícil que tem é descobrir quem é. E infelizmente, isso se repete quase toda vez. Olha de gente que já morreu lá, meu colega lá, que plantou que não devia. Infelizmente é assim. Mas voltando aqui ao assunto, pessoas que podiam estar bem, né? Podiam estar vindo na igreja, para se arrependendo. Né? As próprias pessoas da igreja têm um arrependimento sincero, de buscar a face de Deus. Mas esses são a minoria. Assim como era a minoria que no tempo de Elias. Né? O tanto de sinais que esse povo viu e não se converteu. Infelizmente, essa é a realidade. Né? O caminho é estreito e é apertado. Mas voltando aqui para o assunto. Então Elias pega e vai lá. E depois ele aparece. Né? Deus manda ele falar para Acabe. Olha, Acabe. Aqui fala de uma batalha que Acabe ganhou dos sírios. Né? E fala que ele queria a vinha de Nabote. É Nabote mesmo, né? Ele queria a vinha de Nabote, porque era do lado do castelo e tal. Ele vai lá, Nabote não quer vender. Por quê? Porque Nabote, aquilo lá era uma herança de Deus. Se ele vendesse, como é que ele ia fazer com os filhos dele? E primeiro também Deus falava que era para eles ficar na terra, né? Para não vender. E ele não quis. E aí Acabe fica zangado e quer matar ele. Ele entra em depressão lá, Jezabel olha ele lá e pega e falsifica a assinatura e manda um documento para achar dois homens malignos, ainda fala assim, para pegar Nabote e testemunhar contra eles, na frente do povo. Aí eles vão lá, testemunham e matam Nabote. E aí é quando ele chega e fala para ele, ó, Jezabel, não vai sobrar nada, os cachorros vão te lamber, tu vai morrer também. E aí fala que Acabe morre com uma flechada lá e tal, sangra, cai dentro da carruagem, os cachorros comem ele, lambem ele, só fica a cabeça e a mão, parece. Isso é interessante porque ficar só a cabeça, a mão, os pés era um sinal de eliminação do inimigo. Né? Quando o cara queria dizer que o outro era inimigo, ele ia lá, cortava a cabeça e as mãos. E nisso, Jezabel também vem, eu não lembro se é aqui na... Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ah, não. Jezabel vai morrer, mas ela vai morrer em 2 Reis. E ela fala que ela vai toda sinuó, né, querendo
se dá por um cara lá que acaba de tomar o reino, fazer uma conspiração lá, se não me engano é Jeú. E aí ela pega, e Jeú pega e manda os caras jogar ela lá de cima. Ela cai e os cachorros não ficam nada dela, os cachorros dela. E no último capítulo, Josafá faz aliança com Acabe, né? Acabe quer tomar um espaço lá. E essa aqui também é outra história, bem interessante. Quando Acabe e Josafá faz essa, está no 22, quando Acabe faz essa aliança com Josafá, tinha 400 profetas lá. Aí Josafá fala assim, não, mas não tem um profeta de Deus aí não. Olha o tanto de coisa. Elias tinha acabado de matar 850. Já tinha 400 aqui. E todos eles falavam que era para ele ir, tal. E aí Josafá fala para ele, rapaz, mas não tem nenhum nome de Deus. Aí ele fala assim, tem um que eu aborreço ele porque ele só profetiza coisa ruim para mim. Aí ele falou assim, não, pois traz ele lá. Aí ele pega e vai. Aí ele pega e fala, profetiza. Deixa eu ver aqui, tem um comentário que eu falei sobre isso. O nome do profeta era Micaías. Aí ele profetiza que o povo vai tem um detalhe aqui também. Esses profetas tudinho profetizando, aí dá uma quebrada no texto e fala que o Senhor perguntava, quem enganará Acabe? E um espírito se prontifica a colocar a mentira na boca dos falsos profetas. Interessante, né? Isso aí está no último capítulo, no 22. E aí os falsos profetas que estavam profetizando as coisas boas para Acabe, um deles pega e bate na cara desse outro aqui, que profetizou a coisa ruim. E Acabe pega e manda prender ele. E ele pega e fala assim, aí Acabe fala assim, pois eu vou, e quando eu voltar, ele fala assim, se tu voltar, eu não sou homem de Deus. E aí na batalha, que é o que eu falei lá, ele pega e morre. Mas é interessante que, às vezes, né, isso aqui eu já vi, né, conheço muita história disso. Né? Pessoas pedem uma direção, Deus dá a direção através da pessoa, e ela não gosta, porque a direção que foi dada, como se ela fosse Deus, o Deus dela fosse o Deus dela, como se ela não manipulasse Deus. Né? E é interessante que muitas vezes, quando a gente vai alertar as pessoas do seu erro, a gente é mal interpretado. Muitos lugares, por exemplo, a teoria da prosperidade, que a gente tanto fala, aquilo ali é uma coisa que é para massagear o ego da pessoa. Aquilo ali a pessoa está numa situação difícil, quer ouvir coisa boa, quer ouvir bênção, não sei o que ela vai ter tudo. E aí é enganado, porque não conhece a Bíblia. Infelizmente é isso. Quer escutar o que quer ouvir. Mas a verdade, não importa o que seja, ela tem que ser dita. As pregações mais duras, aquela pregação que o Gabriel fez de sexta-feira, meu Deus do céu. Se ali não é Deus falando, eu não sei o que é Deus falando mais não. Sabe? Só que muita gente não quer, a gente já vai terminar, não quer aceitar a direção de Deus. Ainda bem que eu quero mostrar os reis. Muita gente não quer aceitar a direção de Deus quando ela é contrariada daquilo. E aí a gente vê um exemplo claro de Acabe deixava o cara preso lá porque ele profetizava as coisas ruins, mas profetizava a verdade. E ele preferia ouvir as mentiras do que a verdade que Deus tinha dado para ele. E aí assim acaba a história, né? Fala que Acabe morreu e tal. E aqui é o resumo dos reis. Rei de Judá, rei do sul, nessa coluna. Rei de Israel, reino do norte, aqui nessa outra. Aqui só deu para colocar 15. No caso, São Judas, né? O João está reinando lá
Eles estão, esses aqui são os que estão no poder, ó, por exemplo, igual tu está falando. Mesma época. Na mesma época, ó, de 930 a 913. Roboão, 17 anos, ele reinou. Jeroboão reinou 22 anos. Aqui é as datas. Não quer dizer que no reinado de Abias. Ó, esse aqui eu errei, aqui é a data. Deixa eu pegar outra aqui. 13. Mas aí está na ordem, né? Assim, de... Aqui está na ordem dos reis que está citado na Bíblia. Essa é a ordem. Pois é, a ordem de que foram acontecendo. Só que assim, a Bíblia lembra que ela começa a se alternar. Primeiro fala do rei de Judá, aí fala dos dois lá e depois fala, ó, no primeiro aqui, em Reis vai até Josafá, que foi o último que a gente contou aqui a história. E aqui vai até Acabe. Né? E aí ela fica, ora fala de Roboão, ora fala de Jeroboão, depois fala de Abias, Asa, e depois fala de Baasa e Eliá. Não estou dizendo que é assim. 7 dias o cara reinou uma semana. Isso aqui era quando eram as conspirações, né, que tinha. Aí o cara ia lá, matava o outro, tomava o lugar. Mas o que acontece? Os de vermelho, lembra que o tema, o que o autor quer mostrar para a gente com o livro de Reis, é que o reinado do ponto, um dos temas é esse, o ponto de vista teológico do rei. Se o rei foi bom, se o rei foi ruim. Os de vermelho, o rei foi ruim. Os de preto, o rei foi bom. Ó, Israel só teve Jeú, que foi mais ou menos. Que Jeú pegou e eliminou a casa. Ele quebrou. E o de baixo, 15 lá, Esse Salum aqui a Bíblia não fala. Lá em Reis ela não cita, ela não diz se foi bom ou se foi ruim. Só fala que ele reinou um mês. Né? Assim também como a Thalia também não fala que ela reinou. E tem um outro também, se não me engano, que não, a Bíblia não cita se foi bom ou se não foi ruim. Mas a Thalia era parente de Acabe. E ela tinha matado a família todinha de Joás, os descendentes de Joás, para receber o trono, para ficar no trono. Foi esse Joás que foi para o templo e o sacerdote foi lá e protegeu ele, depois fez aliança com o exército e derrotou. Rapaz, que me deu um susto. Então, e aí ele pega e reina no lugar dela. Ela reinou só um ano. Mas em Israel, e Jeú tem um detalhe, ele não foi bom não, porque ele ainda adorou. A Bíblia fala que ele ainda adorou os deuses lá de Betel e de Dan, que eram os bezerros. Ele quebrou os portigos, quebrou Baal, matou os sacerdotes tudinho de Baal. Na outra aula a gente vai comentar, né, um pouco sobre ele. Não vai comentar de tudo, mas uns atos assim, igual de Jeú, esse Manassés aqui, a gente tem que falar dele, que o bicho foi terrível. Esse aqui foi. E aí ele pegou e matou todo mundo lá de Baal, te limpou, deixou só os bezerros em Dan e Betel. E por isso Deus prometeu para ele que ia deixar 4 gerações dele no trono. E esse Saul pega e mata. Se revolta lá e mata. Quando completa as 4 gerações, mata ele cumprindo a palavra de Deus. Mas mesmo assim ele foi um rei que não foi bom não, porque ele adorou. Né? E também a gente fechando aqui, os últimos reis de Israel, de Judá também foram ruins. E Josias foi um rei bom. Foi ele que achou o livro, fez várias reformas lá. Só que, ao contrário, aqui você nota que os reis aqui foram mais fiéis do que os segundo o ponto de vista do autor. Só que lá no finalzinho de Reis, quando ele está explicando, eu não lembro se é a questão do cativeiro, que a gente vai ver no próximo encontro, ele fala que os reis também agiram muito mal. A população agiu muito mal e por isso Deus ia levar. O estopim para ir para o cativeiro foi Manassés. Mas o povo dá a entender que o povo e os reis também adoravam outros deuses. Embora seja considerado pelo ponto de vista do autor de Crônicas bom, mas assim deixa um pouco a desejar, porque parece que eles foram também um pouco idólatras. Não como os de Israel, mas foram um pouco melhor. E aí a gente vai comentar cada uma das atitudes assim, melhor dele no próximo, sempre tentando trazer para o nosso contexto e para a nossa atualidade. Nossa.
1h20. E aí aqui a gente termina. Obrigado aí você que está acompanhando, que Deus possa te abençoar aí.